Bom, boa noite. Meu nome é Raquel. Eu vou apresentar hoje aqui para vocês, no nosso ciclo de palestra online do FMT, um pouco sobre o desenvolvimento e validação de terapias inovadoras no combate à Covid-19. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês para que a gente possa começar. Bem, estamos vivendo um momento sem precedentes na história da ciência, como bem sabemos, em que os esforços combinados da comunidade científica, bem como a mobilização de recursos privados, públicos, e uma cultura completamente nova de fazer pesquisa, vem acelerando o caminho para a descoberta de vacinas e terapias para a Covid-19, em todas as fases do desenvolvimento, da pesquisa básica aos ensaios clínicos e à fabricação, de forma inovadora e em tempo recorde, desde o início do surto em dezembro de 2019. E isso é especialmente demonstrado quando comparamos a velocidade das informações científicas e dos processos de desenvolvimento que tem sido feito para uma provável vacina para a Covid-19, com relação à resposta a outros surtos globais nas últimas 2 décadas. O primeiro candidato à vacina inovadora para a Covid-19 iniciou testes clínicos 2 meses após o início do surto, 1 mês mais rápido que o primeiro candidato à epidemia, o primeiro candidato à vacina durante a epidemia da gripe suína H1N1 em 2009, e 3 meses mais rápido do que o primeiro candidato à vacina contra a ebola em 2014. Isso representa uma mudança fundamental no caminho tradicional de desenvolvimento de vacinas, que em média leva 10 anos. Esse caminho rápido, até mesmo quando comparado com um cronograma acelerado de 5 anos para o desenvolvimento da primeira vacina contra a ebola, nós temos hoje um desenvolvimento muito rápido para uma possível vacina para a Covid-19. Primeiramente, vamos saber mais sobre o vírus e suas características. Em seguida, como o conhecimento científico é produzido e validado. Na terceira etapa, nós vamos entender um pouco sobre as iniciativas em imunoterapia atualmente para a Covid-19. Por último, faremos as conclusões dessa apresentação. Como sabemos, diversos casos de pneumonia, por causa desconhecida, surgiram na cidade de Wuhan, na China, causando a Covid-19. E após a doença ter se disseminado por vários países pelo mundo, a OMS declarou pandemia global. Hoje, disseminado em todos os continentes, temos mais de 8 milhões de casos confirmados no mundo, e no Brasil já ultrapassa 1 milhão de casos e mais de 57 mil mortes, que crescem a cada dia, infelizmente. Um pouco sobre o SARS-CoV-2, principalmente em relação aos outros coronavírus. Nós verificamos que, a partir da análise do material genético isolado do vírus, constatou-se que se trata de um novo beta-coronavírus, o causador da síndrome respiratória aguda grave 2. Então, é um vírus completamente novo, que é o SARS-CoV-2, ou o anteriormente denominado 2019 nCoV. Diferentemente dos outros coronavírus que causaram epidemias algumas décadas atrás, que é o SARS e o MERS-CoV, que foi a síndrome respiratória aguda grave causada no Oriente Médio, por um tipo de corona. Esses vírus, eles foram responsáveis por um número menor de mortes, em torno de 100 mil pessoas. Porém, a letalidade era um pouco maior do que o SARS-CoV-2 hoje causa, podendo chegar até a 50%. Proteínas presentes na superfície, alguns estudos mostraram que elas desempenham um papel vital na entrada do coronavírus, na verdade, para todos os coronavírus, sendo que a proteína S é o principal componente antigênico responsável pela indução da resposta imune do hospedeiro. O domínio de ligação receptor, denominado RBD, nessa proteína S, de spike, esse domínio é responsável por interagir com os receptores celulares da enzima conversora de angiotensina, presentes principalmente no pulmão. E o diferente desse vírus hoje, o SARS-CoV-2, é que ele possui uma estrutura única. Análises de sequências genéticas compartilhadas mostraram que apenas 76% das sequências são compartilhadas do SARS-CoV-1 com o SARS-CoV-2. Apenas por uma pequena diferença, uma pequena alteração estrutural, em imagens de cristalografia, nós vemos quase que uma sobreposição de imagens no domínio de ligação, porém, confere uma maior afinidade de ligação aos receptores para o SARS-CoV-2.
Por isso que ele é tão responde a uma grande efetividade nos homens. Por quê? Com uma maior capacidade afinidade de ligação, muito menos quantidade de vírus é necessário para infectar uma célula, no caso do SARS-CoV-2. Diferentes perfis de severidade são observados por Covid-19. As pessoas infectadas elas podem ter experiências totalmente diferentes. Como aqui é representado no iceberg, estimamos que mais de 75% das pessoas sejam assintomáticas ou apresentem quadros leves, né? Caracterizando, então, um estágio 1 de infecção, né? Sintomas leves no início da fase da resposta viral. Algumas pessoas, né, em torno de 20%, a depender do país e da população, elas podem evoluir para um estágio 2, uma fase pulmonar, caracterizado por sintomas, esses pacientes por apresentarem sintomas moderados a grave. Com o tempo, apenas uma pequena parcela também desses casos sintomáticos evoluem para um estágio 3, com sintomas muito graves e característicos de uma hiperinflamação. E o que se chama, hoje, nos estudos, de uma citocina, de uma tempestade de citocinas, que é uma resposta imune exacerbada pela liberação de citocinas pró-inflamatórias. Tá? No caso, né, hoje, nós não temos medicamentos específicos para a COVID. Porém, possíveis tratamentos, né, eles podem auxiliar em 2 etapas, né, visando ciclos de replicação viral, né, em inibir alguma parte desse ciclo de replicação viral, e os que visam os medicamentos que podem visar a controlar os sintomas da doença, como os corticoides e os imunomoduladores, que vão ser administrados dependendo da fase da doença e dos sintomas. Pode ser que o perfil genético imunoinflamatório de cada indivíduo infectado tenha um papel no resultado da doença da Covid-19, ajudando a formar, então, a apresentação dessa doença como aqui no iceberg, né? Dentro do que nós visualizamos a maior parte sintomáticos e bem no ápice o número de casos de mortes, né? O número de casos fatais. Entender melhor esse perfil vai auxiliar muito na estratégia de possível combinação de medicamentos, sendo que seria possível, de repente, né, pensar que os antivirais poderiam ser administrados em pacientes no estágio 1, com sintomas leves, anti-inflamatórios em pacientes com sintomas moderados a graves e anticorpos em imunoterapia, né, e corticoides em pacientes com quadro mais grave de resposta inflamatória. Bom, todo mundo quer novos tratamentos e vacinas para combater a devastação que o Covid-19 tem feito, né? No entanto, eu vou levantar aqui alguns procedimentos, como é o processo de desenvolvimento e validação científica para novas terapias para a Covid-19. Aqui está sumarizado uma linha, né, do tempo aqui, de várias etapas em pesquisa e desenvolvimento para novos medicamentos ou vacinas. Quanto tempo pode levar, tradicionalmente falando, para desenvolver, fabricar e lançar no mercado uma vacina? Muito se fala dos ensaios clínicos pelos quais precisa passar o medicamento. E, de fato, estes são necessários para verificar nos parâmetros como segurança e eficácia, até a via de registro de um novo tratamento. Mas, passando por todo esse processo de drogas, analisando em um sentido maior, em um contexto maior, nós vemos que é um longo processo que pode durar de 10 a 15 anos, tradicionalmente falando, e pode custar de 1 a 3 bilhões de dólares. O processo é como um funil, em que milhares de compostos oriundos de pesquisa básica, né? Por exemplo, aqui, em torno de 8.000 candidatos são testados, otimizados, né? Eles são identificados e triados em cada etapa do desenvolvimento, até que apenas, né, apenas um seja aprovado pelas autoridades reguladoras para uso clínico. Tá? Por isso, ele passa por esses ensaios pré-clínicos em animais e ensaios clínicos. Os ensaios clínicos eles podem levar de 6 a 7 anos para atestar, né, os efeitos farmacológicos, a segurança e a eficácia desse medicamento. Tá? Vamos abordar um pouco melhor as etapas de ensaio clínicos. Elas ocorrem logo após a etapa pré-clínica. A etapa pré-clínica
compreende, né, tem como objetivo avaliar principalmente a toxicidade e a dose segura para ser administrado pela primeira vez em humanos. Tá? Os ensaios clínicos randomizados compreendem uma série de procedimentos de investigação que são realizados para comprovar a segurança, obter informações sobre os efeitos adversos do paciente e a eficácia do medicamento em questão. É preciso dizer que o desenho do estudo clínico é uma etapa muito importante, né, e que deve responder a uma questão científica muito clara e definida. Por exemplo, que população-alvo experimental pode fornecer um resultado válido para o estudo? Né? No caso de um grupo representativo para a COVID, seria pacientes hospitalizados ou profissionais de saúde com risco de infecção, ou ainda assintomáticos na população. Tudo vai depender qual o desfecho ou resultado que você quer analisar. Né? Se vai ser analisado remissão viral, redução de tempo hospitalar, óbito ou apenas melhora dos sintomas. Essas informações definem o protocolo clínico que deve ser elaborado de forma ética para os participantes, seguido de forma muito controlada. Bom, os medicamentos, né, que passaram pela fase de pesquisa básica e foram aprovados em pesquisa pré-clínica em animais, né, eles vão para o ensaio de fase 1, os ensaios de fase 1, que são desenhados com um pequeno número de participantes, de 15 a 50. São participantes voluntários sadios, e o principal objetivo dessa fase é verificar se o medicamento é seguro, obter informações sobre a dose, farmacodinâmica e farmacocinética desse medicamento, como primeira vez no corpo humano. Se ele é aprovado como seguro, a fase 2 inicia-se para gerar uma prova de conceito. Inicia-se com voluntários com a doença, um número um pouco maior de indivíduos e uma população ainda homogênea, para analisar segurança, dose e resposta e efeito terapêutico, permitindo selecionar um regime terapêutico adequado. Uma vez que a dose está estabelecida, o próximo passo é avaliar se o medicamento apresenta algum efeito biológico em ensaios de fase 3, que geralmente são estudos comparativos multicêntricos em vários países e com um N muito grande, podendo chegar a 5.000 participantes. Essa fase vai realmente demonstrar segurança, eficácia e benefício terapêutico na prática clínica. E esses estudos, eles vão ser necessários, né? Os resultados desses estudos vão ser necessários para a submissão às autoridades regulatórias. Tá? E uma vez que o medicamento é aprovado, não termina por aí. Né? A fase 4 é a fase de farmacovigilância, a fase de monitoramento pós-mercado, cujo objetivo é aprofundar os conhecimentos sobre a utilização do medicamento na população. E por que os ensaios clínicos randomizados são considerados de alta evidência científica? Bom, os ensaios clínicos randomizados, eles são estudos prospectivos que comparam o efeito de uma intervenção com relação a um controle humano, a sua alocação de participantes. Indivíduos são elegíveis são designados aleatoriamente por um processo de randomização através de um computador, né, de um sistema computacional, para o grupo experimental ou que vai ser designado para um grupo controle. Essa randomização, né, ela ocorre da seguinte forma: os grupos de tratamento, eles são de tamanho e constituição similares e vão diferir apenas da intervenção recebida. Ou seja, os grupos vão conter o mesmo perfil de idade, de sexo, de comorbidades e fatores de risco, bem distribuído entre os grupos. Tá? Assim, evitando viés, né? Ou seja, evitar que outros fatores possam confundir a análise da eficácia terapêutica, por exemplo, de um medicamento. Com isso, a randomização ela garante que os testes serão validados com base na estatística. Tá? E a alocação ela é aleatória e o investigador ele está acompanhando todo o desfecho clínico, todos os resultados desses ensaios clínicos randomizados, ao contrário de alguns estudos observacionais retrospectivos, como a gente vai mostrar.
Bom, por que os ensaios clínicos eles são tão importantes, afinal? Né? Muitos estudos têm saído na literatura com estudos observacionais e muito se fala que eles não têm evidência científica. O que seria bem evidência científica? Né? Aqui nós apresentamos esse conceito através da representação de uma pirâmide de evidência científica, onde a base, né, na base nós temos uma larga formação, uma grande quantidade de informação que são provenientes de estudos experimentais em laboratório ou em modelos de animais, né? Gerando dados muito precisos, mas que pouco podem ser representativos, né, ou relevantes na prática clínica. Nós não sabemos ainda como esses ensaios controlados vão se dar em humanos. Tá? E conforme nós vamos subindo na pirâmide, nós vamos aumentando o nível de evidência científica. Um nível acima desses estudos in vitro, por exemplo, nós temos opiniões de especialistas, mas não constituem estudos delineados. Então, eles formam uma fraca evidência científica se desacompanhado de um estudo clínico. Um pouco mais acima, no nível hierárquico, nós temos os estudos, então, não experimentais, mas observacionais. O que é isso? Não há intervenção, não há um tratamento que é disponível naquele ensaio clínico. Não há um tratamento sendo administrado em um grupo de pacientes que são alocados aleatoriamente. Tá? Os estudos observacionais podem ser divididos entre estudos caso-controle, que são retrospectivos, partindo do princípio que já se sabe a doença, então o investigador olha para trás, isso também pode gerar um pouco de viés, por isso que ele está abaixo do nível de evidência científica, e nós vamos pesquisar o fator de risco. Então, ele é muito importante, ele é importante para identificar esses fatores de causa ou de risco, mas no nível de associação, e não de uma relação de efeito-causa, como só os ensaios clínicos controlados podem fornecer. Os estudos de coorte também, já houve exposição ao risco e pesquisa-se o resultado. No entanto, a diferença é que o investigador acompanha ao longo do tempo, né, esses desfechos. Então, e subindo de nível ainda, nós temos os ensaios, além dos ensaios clínicos controlados, nós temos as meta-análises, né, e revisões sistemáticas que olham não apenas um estudo, mas a totalidade da evidência, podendo analisar através de filtros, né, com critérios de análise, vários ensaios clínicos e atestar o nível de qualidade, tá, e aplicabilidade de uma intervenção sobre uma doença na prática clínica, avaliando com mais profundidade esses dados e a consistência desses dados. Essas análises, muitas vezes, vão compor as diretrizes terapêuticas clínicas que estão no topo da hierarquia de evidências. Por que eu estou mostrando isso? Na emergência do Covid, como eu falei, da necessidade de tratar as pessoas rapidamente, tem havido muita prescrição de medicamentos chamados off-label, que inicialmente não tem, né, uma indicação, não tem, obviamente, ainda aprovação para a Covid, né? Então, sem a devida comprovação científica. Estudos embasados em resultados in vitro em animais, observacionais, como nós mostramos aqui, mais para a base da pirâmide, né? Com presença de viés, muitas vezes, também, nesses estudos, podem não ter força de evidência científica para embasar diretrizes terapêuticas clínicas. Por isso, faz-se necessário termos um maior número de ensaios clínicos controlados. Assim, poderemos validar melhor a relação causa e efeito de um determinado procedimento ou medicamento. Aqui, como falei, alguns resultados, né, algumas observações que nós podemos fazer em alguns estudos observacionais já publicados, né, para a Covid-19. Muitos estudos observacionais para novos medicamentos, né, para medicamentos que já estão em uso em outras infecções virais, por exemplo, né, ou como a cloroquina, né, o medicamento antimalárico. Nós observamos que as evidências muitas vezes são fracas, porque vêm de estudos observacionais, estudos abertos, ou seja, não houve mascaramento, ausência de duplo cego, não randomizados, e retrospectivos. Né? Nós vemos que muitos deles têm amostras pequenas de pacientes, muitos participantes, o perfil dos grupos estão diferentes quanto à idade, isso pode gerar um viés sobre a efetividade, né,
eventos adversos para um tratamento, já que um grupo mais jovem apresenta menos comorbidades e fatores de risco do que um grupo controle. Alguns grupos não têm comparadores, sim, grupo controle, um grupo placebo, né, que seria o ideal. E a qualidade dos dados, né, muitas vezes fez-se uma análise crítica sobre o tempo para o início do tratamento desses participantes durante o curso da infecção por Covid-19. O ideal é que seja até 48 horas após o diagnóstico, porque a melhora pode estar associada ao curso clínico da doença e não à intervenção em si. Foi o caso de estudos com antirretrovirais como o lopinavir. Porém, nós sabemos que pacientes não costumam apresentar-se antes dos 7 dias no hospital, antes de ter a piora dos sintomas clínicos. Então, esse é um problema em alguns estudos observacionais. A análise de desfecho clínico, né, afinal, não está muito claro se é cura, como auto-óbito, a remissão, ou se é apenas a melhora do tempo de febre. Muitos também não têm como fornecer a confirmação laboratorial pela dificuldade de realizar os testes de diagnóstico. Então, é isso que a gente vê em alguns estudos observacionais para a Covid-19. Bom, terceira etapa da nossa apresentação, quais são as principais iniciativas de imunoterapia hoje que nós temos para a Covid? A primeira iniciativa é, obviamente, o reposicionamento de medicamentos existentes para outras doenças, como é o caso de antirretrovirais e a cloroquina. Segunda possibilidade é a terapia passiva de anticorpos monoclonais ou do plasma convalescente. E as vacinas, que seria a mais efetiva possibilidade de cura para doenças infecciosas, já que vão induzir o nosso corpo a produzir anticorpos e células de defesa como profilaxia para a Covid. O reposicionamento de medicamentos é uma estratégia que tem como vantagem, né, saber todos os detalhes sobre o desenvolvimento de medicamentos que já possuem aprovação e são prescritos para outras condições. Né? Esse conhecimento a gente já tem de fabricação, sobre as diferentes fases dos testes clínicos. Então, o desenvolvimento ele custa menos e demora menos tempo para estar no mercado. Então, nada melhor do que reutilizar o que nós já teríamos. Sabemos que o ciclo de replicação viral do coronavírus, ele basicamente ocorre através da via endolisossômica celular. E os alvos terapêuticos e as opções de tratamento podem basear-se no uso de inibidores antivirais, que vão inibir, bloquear diferentes fases da replicação viral, né, inibindo a fusão viral, né, ou a replicação, tá, como, por exemplo, o lopinavir, que é utilizado para HIV, remesivir, arbidol, utilizados ou para vírus de ebola ou influenza ou HIV. Ou podemos usar também inibidores, né, moléculas que vão terapêuticas específicas que inibem receptores celulares, como camostat, tá? E vai prevenir a entrada na célula, por exemplo. Antimaláricos, né, eles inibem in vitro ligação receptor, no receptor da angiotensina, o AC2, e previne a produção de proteínas virais inibindo a acidificação endossômica. Ele também é utilizado para algumas doenças autoimunes e vem sendo exaustivamente testado para a Covid, nós vamos falar um pouco mais adiante. E temos a possibilidade também de anticorpos que visam controlar os sintomas da doença, como anticorpos que vão modular a resposta imune, e que estão direcionados a receptores de citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, tá? Que está diretamente associado a casos muito graves, né, de inflamação. Vamos ver alguns resultados in vitro e mais recentes em estudos clínicos, tá, que têm sido exaustivamente realizados, né? Temos em torno de 30 fármacos, mas em estudos para reaproveitamento, mas eu apenas exemplifiquei alguns aqui mais importantes. Sem dúvida, o medicamento que mais se mostrou promissor foram as cloroquinas, né, que são fármacos clinicamente indicados para a malária, como se sabe, e o tratamento de artrite reumatoide e lúpus. No entanto, apesar de terem apresentado resultados promissores in vitro, alguns estudos observacionais e randomizados até, demonstraram que não havia melhora clínica, estando até relacionada a eventos adversos, tá? E ausência de melhora clínica, ou diminuição de mortes entre os pacientes hospitalizados. Isso levou a alguma variação, né, até de decisões
de órgãos como a OMS e o NIH, e hoje ainda está aprovado apenas para uso em estudo clínico, justamente para consolidar melhor essa resposta. Embora, apesar de ter sido muito promissora, ela está evidenciando que não demonstra evidência clínica, melhora clínica para o COVID. Recentemente até tivemos um artigo, né, na New England Journal of Medicine, após um artigo observacional da Lancet ter sido bastante criticado, né, que esse último estudo foi um estudo clínico randomizado, duplo cego, e para avaliar a profilaxia pós-exposição, né, e demonstrou que a hidroxicloroquina, um análogo da cloroquina, quando administrada 4 dias após a exposição, não foi capaz de realmente prevenir a infecção ou melhorar os sintomas. Com relação aos antivirais, estudos com lopinavir, o antirretroviral aprovado para HIV, são inconclusivos. E o que está se esperando hoje é um efeito bastante limitado. O que vem sendo mais promissor é o antiviral Remdesivir, desenvolvido originalmente para ebola, mas ainda não aprovada pelo FDA. Ela inibe a replicação do RNA viral. Estudos mostraram resultados bem positivos para a diminuição da carga viral, ou diminuição da necessidade de ventilação invasiva e aumento de álcool em pacientes. Os ensaios clínicos foram bem sucedidos e estão em andamento para melhor avaliar esse medicamento. Ele foi recentemente aprovado, foi incluído no painel de recomendação terapêutica pelo NIH nos Estados Unidos, para pacientes com COVID-19 severo. Além disso, bem recente, né, o uso de dexametasona, que é um imunossupressor corticoide, demonstrou um efeito bem positivo de redução da mortalidade, que está sendo estudado no Brasil agora em 40 hospitais desde abril. O tocilizumab, que é o anticorpo monoclonal antagonista do receptor de interleucina 6, ele ainda não tem evidências de melhora. Tá? Alguns relatos precoces de sucesso, mas ele ainda não tem dados suficientes para recomendação. Embora o uso desses medicamentos reaproveitados individualmente possa, em última análise, não produzir um benefício clínico significativo, alguns pesquisadores estão propondo o uso de coquetéis, né, combinação dessas moléculas que demonstrem ser seguras, podendo ser cuidadosamente combinados de acordo com a faixa etária, condição clínica ou condição de risco. Lembrando muito o que foi a estratégia para HIV nos anos 90. Né? Então, e de acordo também com o perfil imunogenético, seria realmente assim, uma possibilidade muito bem vista na sociedade científica. Bom, nós temos então aqui alguns avanços, interações droga-droga, estratégias baseadas em network. Alguns avanços que eu cito com relação à pesquisa básica mesmo, a descoberta do que funciona para esses medicamentos. Apesar de ser vantajoso, cabe ressaltar que os exemplos de sucesso no reposicionamento de fármacos tendem a ser difícil, se não raro. Porém, o processo de busca de novas interações pode ser encurtado através de plataformas que têm sido divulgadas em alguns artigos científicos. Né? Isso é realizado através de plataformas baseadas em rede, que quantificam a interação entre o hiperatoma hospedeiro vírus e os alvos de medicamentos, nessa rede de interação proteína-proteína, levando a ideia de múltiplas drogas, múltiplos alvos, ao invés de uma droga para cada alvo. Outra estratégia que eu levanto aqui, e que foi recentemente anunciada na mídia, né, até na revista FAPESP, é iniciativas brasileiras, né, como Centro de Pesquisa, Inovação em Biodiversidade e Fármacos, que é buscar, né, e usar essas redes de interatoma para buscar novos potenciais antivirais entre compostos sintéticos e produtos naturais da biodiversidade brasileira, através da busca de diferentes repositórios em banco de dados, né, e para investigar realmente a ação de alguns bloqueadores de proteínas do SARS-CoV-2. Então, essa parte faz-se bastante relevante também na descoberta de novos medicamentos para a COVID-19. Bom, a outra estratégia que nós temos, obviamente, é anticorpos. Né? São proteínas que fazem parte do nosso sistema imunológico e constituem as principais linhas de defesa do nosso organismo contra infecções, juntamente com a importância das células também, que nós vamos falar mais a seguir.
Então, fornecer anticorpos para pacientes hospitalizados graves é uma estratégia que não pode ser ignorada. Tá? O problema no momento é que, como o novo coronavírus é novo, não houve tempo de desenvolver anticorpos contra ele. Ninguém, exceto aqueles que se recuperaram do Covid-19, que são os indivíduos convalescentes, são os que fornecem a prova de teste positivo para SARS-CoV-2 e triagem de histórico clínico, né, dentro de 14 dias após o início dos sintomas, e que estão livres desses sintomas, né, que comprovam estar livres desses sintomas aproximadamente 3 semanas após o início desses sintomas, no momento da coleta inicial do sangue. Recentemente, alguns casos na China demonstraram melhora após a transfusão de plasma convalescente, porém, o uso dessa terapia, apesar de mostrar-se promissora, ainda permanece investigativo, porque os efeitos clínicos são bastante variáveis, né? Então, e alguns ensaios randomizados mesmo não provaram melhora clínica. Alguns desafios ainda têm que ser resolvidos, né, como uma padronização para a seleção de doadores, um melhor entendimento, né, dos componentes terapêuticos, porque seria ali o plasma do total, né, do paciente, do convalescente. Então, faltam indicações clínicas claras para receber, né, para doar e receber esse plasma convalescente. Outra maneira bastante promissora e que já vem sendo utilizada contra alguns tipos de câncer na redução da viremia de HIV, são algumas décadas de pesquisa, na verdade, né? Considerando que há uma ampla gama de anticorpos monoclonais aprovados pelo FDA para indicações como artrite ou outras doenças inflamatórias, é a possibilidade de transferirmos passivamente anticorpos monoclonais, dessa vez manufaturados através de ferramentas de biotecnologia, por instituto que vem sendo realizado por institutos de pesquisa e empresas. O nome monoclonal é porque, ao contrário da terapia com plasma convalescente, não contém anticorpos policlonais. O anticorpo monoclonal deriva de um único clone de células B produtoras de anticorpo, dessa forma agindo diretamente, especificamente contra um alvo. Por exemplo, poderia ser a proteína S, a spike do SARS-CoV-2. São estratégias específicas, com grande pureza, baixo risco de contaminação e seguros. No entanto, a capacidade de triar essas células B únicas, expressando um anticorpo neutralizante específico e efetor, pode ser um desafio significativo e demorado. O corpo tem bilhões de células B e depois que o paciente se recupera, eles geram muitas células B inespecíficas e específicas para o vírus e que nem sempre produzem anticorpos mais neutralizantes. Então, encontrar essas células B que produzem os anticorpos neutralizantes, de forma geral, que eliminam o vírus, é raro. É como encontrar uma agulha num paliteiro. E a descoberta é classicamente realizada pela técnica de hibridoma, tá? A partir de misturas policlonais de células produtoras de anticorpo, ou através da técnica de sorte pelo FACS, né? Células ativadas por fluorescência. Essas técnicas levam de 1 a 3 meses no mínimo. Então, projetar e desenvolver plataformas avançadas de produção de imunoglobulinas e sistemas de expressão têm sido desenvolvidas para fornecer anticorpos monoclonais eficientes a um custo acessível, logicamente, né, reduzindo o processo, e diferentes estratégias têm sido tentadas nesse sentido. Como nesse pipeline, né, como dizem, isolamento de monoclonais, realizado em algumas universidades americanas, né, a partir do soro convalescente, né, foi otimizado, foi toda uma plataforma, né, de expressão foi otimizada para facilitar a amplificação de alto rendimento, as etapas de clonagem, expressão e triagem funcional de milhares de pares de cadeias de anticorpos em apenas 10 dias, o que é bastante rápido e promissor. Uma triagem de 1.800 anticorpos, eles fizeram em 10 dias, e 33 foram selecionados para caracterização downstream. Para isso, eles tiveram que estabelecer plataformas de proteínas recombinantes, de teste de neutralização, e setar modelos animais, e também a caracterização desses anticorpos, tá? Para verificar quais poderiam ser mais efetivos, mais funcionais e específicos. Então, esse é o valor da mineração profunda, desse tipo de resposta para acessar os anticorpos mais potentes. De forma ainda mais tecnológica, digamos, novas estratégias baseadas em microarrays e um chip permitem um sistema rápido de triagem de células B e de alto rendimento, onde
por exemplo, mais de 100 mil células individuais foram identificadas, recuperadas e sofreram expansão clonal, né, dessas células que produziram anticorpos específicos no caso da Covid-19. De forma inovadora, né, empresas de biotech no mundo estão inovando, baseando-se também em ciência de dados, inteligência artificial e microengenharia, né, e estão em consórcio com várias universidades do mundo para rastrear rapidamente milhões de células B e formar um painel de anticorpos anti-Covid-19. Aqui, no caso, essa empresa, né, G-Script Biotech, anunciou, no início de fevereiro, que seus pesquisadores rastrearam e identificaram com sucesso anticorpos em menos de 24 horas. Isso levava meses, né? Eles fazem de uma maneira baseada em bits, né, em câmaras NanoPens, onde alguns testes de reatividade e especificidade são reduzidos, né, em menos de uma semana, em apenas alguns dias. E é detectado, por exemplo, a difusão desses anticorpos a partir de uma única célula B. Então, as amostras candidatas são, então, sequenciadas e selecionadas, né, são selecionadas de forma muito rápida para a produção de anticorpo. Tá? Uma outra empresa, anunciou um anticorpo através de uma metodologia também rápida, como essa, que foi a Abcelera, um anticorpo que já está foi desenvolvido em velocidade recorde, já está nos primeiros ensaios clínicos em humanos. Como terceira possibilidade terapêutica, e com bastante expectativa em curar e banir de vez a Covid-19, temos as vacinas em desenvolvimento. Antes de mais nada, vamos falar basicamente sobre como, teoricamente, se daria a resposta imune contra o SARS-CoV-2 e o que é esperado da vacina, né? Células especializadas na apresentação de antígenos envolvem o vírus e exibem parte dele para o sistema imune, né? Então, espera-se obter uma resposta de células T auxiliares, que induzem outras células B a produzirem anticorpos, e células citotóxicas efetoras, que matam, destroem células infectadas diretamente, né? Além disso, espera-se que a vacina possa produzir anticorpos e também induzir uma robusta resposta celular e células T de memória, de longa duração. Nessa última semana, alguns artigos começaram a demonstrar a imunidade está sendo elucidada melhor, né? Que a infecção natural, ela induz a presença de anticorpos específicos para a COVID. Embora a duração de níveis detectáveis de anticorpos, principalmente assintomáticos, esteja sendo discutida, né? Alguns estudos mostram que mesmo em baixas quantidades desses anticorpos, ainda produzimos anticorpos suficientemente funcionais para neutralizar o vírus. Então, é importante ter cuidado quando nós vemos que tantos por cento da população induz níveis indetectáveis de anticorpos, né? Mas o sistema imune responde também por outras células, né? Outras moléculas que poderão atuar no desenvolvimento de resposta imune diante do Covid-19. As vacinas também podem ser capazes de induzir resposta celular, e, de fato, em pacientes convalescentes, foi verificado em mais ou menos 70%, né, a produção de células T, células TCD8 e TCD4, as auxiliares que vão auxiliar também a produção de anticorpos, né? Foram identificados nesses pacientes convalescentes para a COVID. Que é basicamente um exemplo para mostrar como uma estratégia de sinergia entre a pesquisa para anticorpos pode ocorrer também para vacinas, né? Uma abordagem de desenvolvimento de vacinas envolve a integração de estratégias baseadas em análises computacionais, tá, e estruturais para o desenho de imunógenos baseados na sequência de anticorpos monoclonais neutralizantes que vão sendo produzidas e identificando modelos de anticorpos também que se ligam efetivamente em estruturas do vírus e que são capazes de ter uma ação neutralizante, né? Então, com esse tipo de análise dos anticorpos e das sequências do vírus, vai contribuir muito para o avanço no desenho de vacinas, né? Movendo mais rapidamente, então, para as fases pré-clínica, clínica e de produção. Bom, vamos lá. Sobre a variedade de plataformas tecnológicas que estão sendo avaliadas hoje para vacinas.
Hoje existem pelo menos 2.300 estudos clínicos na base de dados, né, do clinicaltrials.gov, sendo que hoje existem 133 ativamente, vacinas ativas sendo desenvolvidas, né, para o SARS-CoV-2. Atualmente, muitas plataformas não estão embasadas em vacinas já licenciadas, mas a experiência em áreas como oncologia está incentivando os desenvolvedores a explorar oportunidades como não existia antes, né, como novas abordagens para vacinas de DNA ou RNA, que oferecem uma maior velocidade, podem oferecer uma velocidade de grande desenvolvimento e fabricação. Destas vacinas, 10 se destacam aqui pela forma como estão avançando rapidamente nas etapas de testes clínicos. Tá? E iniciativas brasileiras estão representadas aqui também, mas em fases pré-clínicas, que são iniciativas da Fiocruz, do Instituto Butantan e da USP. Acordos de parceria da Fiocruz e Butantan têm sido realizados com produtores de vacinas em estágios avançados. Uma delas, como a gente bem sabe, é o desenvolvido pela Universidade de Oxford, que é a mais avançada, né, em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca. O Brasil ele passou a fazer parte dessa história e hoje ele conta com uma parceria de transferência de tecnologia para podermos produzir milhões de doses pela Fiocruz. Outra parceria é a chinesa Sinovac, com o Butantan, que desenvolve uma vacina também em fase 3, né, movendo-se para a fase 3, uma vacina de vírus inativado. Além das parcerias auxiliares na questão de fornecimento e produção da vacina, levantar também a possibilidade de fornecimento por organizações como a Gavi, né, que busca melhorar o acesso à imunização em países em desenvolvimento. A Moderna Terapêutica, isso foi a primeira a iniciar testes clínicos, como eu falei anteriormente, de fase 1, né, fase 1 que foi há 2 meses, né, após o anúncio da pandemia, e já recebeu aprovação para entrar na segunda fase de testes clínicos. E, se tudo der certo, será a primeira vacina produzida a partir do RNA mensageiro. Bem, a disponibilidade dessas tecnologias, né, faz-se muito relevante, porque é possível que nem todas sejam eficazes e efetivas na prática clínica, caso evoluam até a fase 3. Além disso, não sabemos quantos poderão ser produzidos em larga escala ou atender a demanda em milhões de doses que serão necessárias para imunizar a população. É concebível que algumas plataformas de vacina possam ser mais adequadas também a subtipos específicos de população, como idosos, crianças ou pacientes imunocomprometidos. Então, nós podemos aqui avaliar, né, como um pouco sobre as tecnologias que estão em desenvolvimento dessas vacinas. Tá? Existem pelo menos 8 tipos de vacinas sendo testadas por diversos fabricantes e instituições de pesquisa. Tá? No caso, nós vamos começar aqui vacinas a partir do vírus. São as vacinas mais tradicionais. Né? A produção já é bastante conhecida, em que vírus são enfraquecidos, né, podem ser tanto de vírus enfraquecidos, né, os atenuados, ou vírus inativados, e que não sejam capazes de causar a doença, mas que vão induzir a resposta imune. Induzem uma robusta imunogenicidade, mas tem algumas questões com relação à segurança, dependendo do modelo. Então, nós temos vantagens e desvantagens para todas essas tecnologias. Tá? A vacina em parceria com o Butantan, a Sinovac, é uma vacina de vírus inativado, como essa aqui, onde já se conhece bastante o processo de produção, né? Isso é uma vantagem. A segunda metodologia é a vacina que usa vetores virais, replicantes ou não replicantes, como é o caso do adenovírus, e é o modelo da vacina da Universidade de Oxford. Né? Não temos nenhuma vacina licenciada até o momento, mas eles têm uma longa história em terapia gênica, né? Porém, doses de reforço podem ser necessárias, induzem uma boa imunogenicidade e tem essa desvantagem, né? Nunca antes licenciada para humanos, mas promissora. E temos ainda algumas questões com relação à pré-imunidade, né? A imunidade pré-existente a alguns adenovírus, mas isso pode ser cuidadosamente reengenheirado pelos produtores destas vacinas. A terceira metodologia utiliza a vacina de ácidos nucleicos. Né? Bom, nas vacinas de ácidos nucleicos, DNA e RNA, a informação genética
ela é de uma proteína do coronavírus, é inserida nas células humanas. Esse material genético, quando introduzido no organismo, sob forma de vacina, é capaz de induzir a produção de cópias da proteína do corona pelas próprias células do indivíduo, induzindo, então, uma resposta imune. A grande aposta é que essas vacinas, envoltas em uma partícula nanolipídica, que é a proposta, né, para estabilizar essa molécula, possam ser fabricadas de forma mais rápida, né, do que as outras vacinas. E a empresa Moderna, que foi a primeira, né, a entrar em ensaios clínicos para uma vacina para a Covid, utiliza essa metodologia. Mas nunca foi antes licenciada para humanos. Então, seria um grande avanço em termos de biotecnologia. O quarto tipo seria a vacina à base de proteínas, à base de subunidades proteicas. Tá? São vacinas seguras, induzem alta resposta a anticorpos, mas a formulação pode ser complexa, devido à conjugação a nanopartículas como uma possibilidade, para que sejam vistas como indução, né, para induzir uma apropriada resposta imune. As vacinas com partículas semelhantes aos vírus, né, são o quê? Estruturas vazias de vírus que imitam a estrutura do coronavírus, mas que não são infecciosas porque não possuem material genético. Algumas equipes estão trabalhando nessas vacinas, que são as VLPs, incluindo a USP aqui no Brasil, né, que está em fase pré-clínica, e que essas vacinas tendem a desencadear uma forte resposta imune. Já existem algumas vacinas de VLPs aprovadas para HPV, bem-sucedidas, né, e hepatite B. Porém, uma desvantagem seria que ela exige um sistema de expressão celular, e dependendo da escolha desse sistema, influencia na complexidade da produção. Nós também esperamos que essa seja uma das vacinas mais promissoras. E o que está sendo feito para acelerar esse processo de desenvolvimento de medicamentos para a Covid? Porque nós mostramos que um processo de fabricação, de desenvolvimento, pode levar entre 10 e 15 anos. Como então nós podemos estar com uma vacina, com uma promessa, né, de vacina para o mercado em menos de um ano? Né? É como se nós comprimíssemos todas essas fases, né, devido à velocidade que nós temos que ter, né, ao imperativo da velocidade para uma indicação de vacina. Né? Nós temos fases aceleradas pré-clínicas, por exemplo, usar o que temos de conhecimento para os outros coronavírus, encurtar a fase de pesquisa inicial, que é a mais longa, né? Isso é muito relevante. Mover logo para os ensaios clínicos, pré-clínicos e clínicos. Combinando as fases de pesquisa clínica, não esperando terminar a fase 2 para aprovação para a fase 3 e iniciar os testes em larga escala mais cedo, né? São os chamados adaptativos, testes adaptativos. E caso surjam novas evidências, as linhas de tratamento podem ser modificadas ao longo do estudo, o que é uma flexibilidade muito grande nesses estudos. Capacidade de fabricação em escala e processos regulatórios inovadores. Tá? A aposta em vacinas de fácil produção, como de RNA, é uma metodologia que pode facilitar essa rapidez no desenvolvimento de uma vacina no mercado. Diante deste cenário empolgante, até mesmo desafiador em desenvolvimento de vacinas, podemos nos questionar qual dos candidatos a vacinas irá suceder. Esperamos não apenas uma vacina eficaz e segura, o que já seria muito bom, mas que supere, né, uma vacina efetiva, um produtor de vacina, vai ter que superar questões de produção e questões regulatórias, como eu mencionei. Então, elas devem seguir para novos paradigmas, né, em desenvolvimento de vacinas. Elas devem se adaptar a principalmente 4 eixos. Ensaios clínicos com design adaptados, integrados para testagem em diferentes populações e mobilidade desses protocolos, o que é uma inovação para o momento. Trabalhar com reguladores para aprovação mais rápida e mais flexível. Um esforço para produzir em quantidade suficiente, em larga escala. Esse é um desafio também para os grandes produtores. E distribuir essa vacina de acesso global, né? Porque, segundo o representante da Gavi, né, Aliança para o Desenvolvimento de Vacinas, né, na corrida para desenvolver a vacina para SARS-CoV-2, todos devem ter direito a essas vacinas. Então, o acesso global na população faz-se muito importante. Nós também não sabemos se elas vão agir em idosos, em pacientes com risco, somente jovens, idosos, grávidas, como será isso? Então, as conclusões dessa apresentação não há ainda um tratamento farmacológico
as conclusões são: não há um tratamento farmacológico validado para a Covid-19. Os estudos de alta evidência científica são urgentes e deverão guiar os próximos protocolos terapêuticos mais seguros e em ajudar a definir, né, a segurança e eficácia desses medicamentos. Hoje existem potenciais medicamentos, vacinas e terapia em desenvolvimento em tempo recorde, com grande investimento público e privado. É possível que uma combinação desses medicamentos, tanto novos quanto os reposicionados, incluindo antivirais, anti-inflamatórios e anticorpos monoclonais, dependendo da fase clínica, das condições clínicas, né, de forma individualizada, quem sabe, poderá ser útil enquanto esperamos pelas vacinas. Nós temos isso porque novos paradigmas estão sendo construídos com relação a avanços tecnológicos em plataformas computacionais, estruturas integradas, para a descoberta de vacinas, anticorpos e medicamentos, tá? Usando a biotecnologia para termos diferentes estágios, para termos uma diversidade de tecnológica e vacinas que estão se movendo muito rápido em estágios clínicos, através da colaboração global, né, como com a OMS, com a NIH e a Solidarity pela OMS, a qual o Brasil faz parte, com outros 45 países, que aceleram o desenvolvimento, a pesquisa e até mesmo um preparo para uma futura pandemia. Que estão trazendo soluções, como mencionado, ensaios clínicos, manufatura, atendendo a demandas de escala, velocidade e acesso global para toda a população. Eu agradeço aqui pela atenção e qualquer coisa eu estou... desculpa aqui, acho que saiu aqui. Eu estou à disposição para contatos, ok? Obrigada